Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Dois ou Mais. Sejam todos bem-vindos. Não posso deixar de falar isso, né? Aproveita, se inscreve no nosso canal, não paga nada. Aqui no nosso canal você tem diversos tipos de conteúdo que eu tenho certeza que tem contribuído para o seu crescimento. Então vai lá agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e já aproveita para compartilhar esse episódio com mais pessoas. Porque hoje eu estou recebendo um cara aqui, um jovem, um cara que é empreendedor, estudante de direito, sócio de um dos melhores salões aqui de Salvador. E assim, um cara que teve uma mudança de mentalidade e está cada dia mais empenhado nesse crescimento. Estou recebendo hoje aqui Gabriel Matos. Meu querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rabi. Parabéns, né, pela sua decisão. Um cara jovem, já empreendendo. Hoje é sócio do salão Le Monde Coiffé. Isso. Né, um salão, como eu disse, um dos melhores, uma referência, né? Uma referência. Você e Álvaro Castro é uma referência aqui, né, no ramo, no segmento. Seja bem-vindo e espero que a gente possa bater um bom papo aqui e você trazer bastante conhecimento para todo mundo que vai estar nos assistindo. Tá. Muito obrigado, Habib. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte e poder desfrutar um pouquinho dessa experiência nova, né, onde você me passa um pouco dos seus conhecimentos e eu também te passo um pouco de conhecimento. Como você citou, eu tenho 24 anos, consideravelmente jovem, mas tem uma bagagem legal. A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e tendo experiências que vão nos moldando, né? Ou a gente amadurece ou a gente permanece na mesma, ou seja, saia do ciclo se não quiser que as coisas continuem acontecendo do jeito que estão. Bom, você tem alguma pergunta de iniciação? Não, pegando esse gancho que você trouxe, né? Você falou ou saia desse ciclo ou... Permanece fazendo a mesma coisa. É o que eu digo, eu falo assim, se você está num ambiente ou convivendo com pessoas que você está tentando mudar o ambiente ou as pessoas, se elas não mudam, você tem que mudar. Sim, de fato. Né? E às vezes a gente, nosso dia a dia, na nossa convivência, a gente vê muito isso. Pessoas tentando mudar outras, achando que com a força do braço dela, ela vai conseguir mudar aquela pessoa e não vai, né? Porque às vezes aquela pessoa já vem numa construção de família, de criança, Sim, né? sim. Então fica muito difícil. Então assim, quando você não muda o outro, você tem que mudar. que E se é muito mudar. bacana. Exato. Bom, Gabriel, para iniciar, né? A gente sempre traz aqui para o convidado contar um pouco da trajetória da história. A gente já bateu um papo aqui, né, antes, e eu queria que você contasse agora, para todo mundo que está nos assistindo, um pouco da sua trajetória, né? Como foi a sua infância, como foi a sua adolescência ali, e como foi que você teve essa mudança de mentalidade, essa mudança do mindset. Você falou, né, que já teve seu período ali de blogueiro, né, de ascensão na internet, enfim, e como foi essa mentalidade de você deixar essa coisa... de achar que a balada, que o reggae, como a gente chama aqui, né, em Salvador, quando foi que você teve essa mudança para dizer assim, isso não vai me levar a lugar nenhum? Então, assim, conta um pouco da sua trajetória pra gente aí. De fato, tá certo. Habib, eu só queria salientar que você comentou sobre a questão de se moldar. Eu tinha uma professora, na verdade a coordenadora do colégio, ela virava para mim e falava assim: você é um bom líder, só que você usa a sua liderança para fazer as coisas erradas. Mas é uma frase sei bem que como é isso, né? é uma frase que me trouxe até hoje aqui e eu levo ela no coração, porque sempre que eu me vejo em uma situação complicada, eu uso como ponte de partida. Tá? Bacana. Vamos lá. Eu sou natural de Salvador. Uma parte da minha família é carioca, outra parte é baiana. Eu fui criado com muito amor, muito carinho na minha família. Não tive tanto o meu pai presente, mas ele é um bom homem, ele é o meu pai e hoje eu reconheço isso. Muito bacana. Mas assim, fui criado pela minha mãe, pelas minhas tias, minha prima. Ou seja, eu cresci muito rodeado por mulheres. Quando até para me relacionar com algumas pessoas, eu sempre levo isso em pauta, porque assim, eu entendi como funciona também o mundo das mulheres e como homem você deve tratá-las e pensar também. Né? E nessa toda a questão aí, a vida foi acontecendo, eu sofri bullying no colégio, eu tive obesidade infantil. Isso foi algo que precisou
de um esforço muito maior meu, porque eu tinha problemas em casa, como eu falei, a questão do meu pai, da minha mãe, umas questões pessoais, onde Certo. eu tive que passar coisas que não eram legais para uma criança, porém, todavia, no entanto, passei. E sofria também no colégio, na roda de amigos, por conta da obesidade, né? Mas assim, me encontrei no esporte, eu me encontrei também na atividade de ler, né? Nas leituras, na igreja, Bacana. por um bom tempo. Depois saí, mas minha família sempre foi muito próxima, né? Sempre frequentou. Então eu tenho bons valores. É uma virtude legal que, como a gente já havia conversado, vem de família. Certo. Os valores cristãos, né? Então vamos lá. Fui crescendo, me desenvolvendo. Chegou um momento que eu falei pra minha mãe, ó, não dá mais pra gente morar aqui. Ou a senhora separa, ou eu não sei o que é que eu vou fazer, vou sair de casa. E aí foi o ponto de partida para a vida mudar. Foi quando a gente veio morar na Cidade Alta, que antes tinha essa diferenciação, né? Cidade Baixa, Cidade Baixa, Cidade Alta. Pronto, e a gente veio morar aqui no Chiep. Ia fazer meus 15 anos. Foi quando a vida deu um start. Eu já vinha há um tempo treinando, né? Como eu falei, do esporte e tudo mais. E aí meu corpo já estava mudado, já estava diferente. Eu já me sentia mais bonito. Foi quando eu postei umas fotos no Facebook e tal. Acabei criando, né, alguns seguidores ali. Algumas pessoas Certo. gostavam, curtiam do conteúdo. E isso aí fez com que eu tivesse uma faminha. E essa faminha me deu acesso a diversas pessoas, diversos lugares, a conhecer muitas coisas, que também se gera até hoje, né? Porém, eu não tive muita presença paterna para dizer assim, ó, isso é certo, isso é errado. E a minha mãe, ela é enfermeira, ou seja, ela sempre esteve dando plantões. Então tive que aprender a ser homem, né, muito novo. Tem certas responsabilidades. Exato. Né? Muito jovem. Então, assim, pô, sei fazer tudo, Habib. Sei cozinhar, se tiver de mexer em encanamento eu mexo, pintar. Tá aqui Gustavo, que eu trouxe hoje, ele não me deixa mentir, sabe que eu sou pau pra toda obra, não tenho isso. Então, Me assim, identifico muito, porque também sou assim. Eu aprendi a cozinhar com 14 anos. pô, que bom. Você vê que é uma sensação de liberdade, Sim. porque você consegue se virar, né? Sem ter ali um adulto do seu lado e tal. E tal como pra vida, até pra você repassar pros seus filhos, seja lá como for, amigos e todo o resto. Então, assim, eu precisei me desenvolver mais cedo, mas também seguir por um caminho errado da vida, que é o caminho da curtição, das amizades erradas e tudo mais. Então, assim, fiz muita besteira também. Até às vezes para se sentir pertencente, né? Porque a gente precisa. Sim. A gente chega na idade que a gente acha que precisa se encaixar. Isso. A gente tá meio perdido. Quer E encontrar a tribo, né? nessa de encontrar a tribo, meu amigo, você vai entrando em cada tribo. Mas deu certo. Eu saí de algumas tribos que não era para eu ter estado, mas que me serviu de aprendizado. E hoje eu tenho uma bagagem enorme por conta disso. E não me arrependo. Antigamente eu até falava, me arrependo disso. Hoje eu não me arrependo de mais nada do que eu fiz, porque me fez ser quem eu sou. Acho que isso te fortalece, cara. Sim, né? de fato. É como você falou, a palavra certa é bagagem. Ou seja, hoje você tem bagagem, estrutura para falar com os jovens, né? E ajudar muitos jovens que estão agora nesse momento nos assistindo. Inclusive, uma das mensagens que eu tenho para deixar é: não percam tempo. Não percam tempo. Porque o tempo é valioso demais. Hoje eu tô com 24 anos, tô com medo dos 30. E aí eu penso, pô, se eu tivesse 20 com a mentalidade que eu tenho hoje, as coisas seriam muito diferentes. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, principalmente nas armadilhas. Exato. Para quem acredita em Deus, como eu acredito, o diabo planta as armadilhas, e se você não estiver ligado, você cai fácil. Para quem acredita no universo, o universo coloca buracos negros, que se você não estiver ligado, você cai. Então eu gosto sempre de usar essa analogia, Perfeito. porque agrega, né, todo um público. Perfeito. E ninguém fica naquele criqui. Vou te interromper, pegando esse gancho.
trazendo uma analogia bíblica mesmo, como você já trouxe um pouco ali. E tem um versículo, Gabriel, que ele me chama muita atenção. E para mim é um dos versículos da Bíblia assim que ele se aplica na vida de qualquer pessoa. Sim. E foi isso para mim, que está lá em Isaías 59:1, que diz: Eis que as mãos do Senhor não estão encurtadas para que não possa te salvar. Aí tem vírgula. Nem os seus ouvidos estão obstruídos para que você não possa ouvir. Ou seja, muitas vezes a gente sabe o caminho que a gente está fazendo, que está errado, mas a gente diz, eu sou jovem, eu vou fazer mesmo. E a gente acha que a consequência não vem, mas Sim. vem, né? Então, só pegando esse gancho, então, eu queria trazer isso, porque eu acho que é uma boa referência. Sim, demais. Vamos lá. Pra gente não se perder um pouco no assunto, eu queria falar um pouco da trajetória. Sim. Eu acabei entrando no exército, né? Fiz o NPOR, passei, fui o 30º a ser escolhido, porém não deu certo. E foi algo que me magoou muito, porque era o meu sonho ser militar. Eu queria muito ser militar. Tem postura. E nisso, acabei tendo um pouco de raiva, né? Principalmente com Deus, porque na minha cabeça, eu e Deus, nós somos melhores amigos, mas nós éramos muito próximos. Sim. E que aquilo ali era meu sonho e ele ia me ajudar aquilo ali. E ele tirou de você. E ele tirou de mim. Hoje eu agradeço, porque eu me encontrei no empreendedorismo. Só que nessa fase aí acabei voltando para as tribos erradas. Depois falei, não é isso que eu quero. Conheci um grande amigo, que hoje é um grande amigo. Ele tem uma loja de roupa, a Olden, que fica no Imbuí. Foi onde ele me deu uma oportunidade e eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar, a negociar, só que eu nunca fui aquele cara de ficar estagnado, parado na loja. Eu não queria isso. Eu nunca gostei. Então, ele tinha uma outra loja que era joias e semi-joias. E vendia em atacado. Ou seja, eu passava o tempo todo na rua, pra cima e pra baixo, vendendo. Tinha dias, a Bíblia, que eu voltava com 5 mil em dinheiro, em espécie. E eu fazia toda a contabilidade. Eu fazia tudo. Fazia a venda, a contabilidade, tudo. Só que nós tínhamos muitos problemas. Eu achei e bati o pé que ele não me valorizava da forma que ele deveria valorizar. E tudo bem, entendo ele. Hoje, como patrão também, eu entendo o que é que ele passava e como ele via. Mas eu acho que tudo na vida é pra gente aprender. Eu também não fui muito fácil. Não sou fácil. E é complicado a gente lidar um com o outro. Sim. Né? Nesse ponto, queria tocar num assunto, eu e Álvaro, onde nós temos uma boa relação, mas também temos conflitos. Não é tão fácil assim, porque somos pessoas distintas. Mas como você comentou, né? É uma relação, é um casamento. E nesse casamento precisa haver diálogo e precisa haver tolerância, força de vontade. Exato. Porque não é porque você criou aquela relação ali, não tá dando certo aquele diálogo, aquela situação, que você vai desistir. Cansei. Que tudo não deu certo. Exato. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Sim. Nessa trajetória aí, eu entrei nessa loja de roupas e tal, trabalhei, fiz o que eu podia fazer, agreguei como eu podia. Só que eu cheguei e falei, não, quero abrir a minha hamburgueria. Foi quando eu abri a hamburgueria lá em Lauro de Freitas. E aí, infelizmente, eu peguei um protozoário no olho, chamado Acantamoeba, onde eu fiquei parcialmente cego de um olho, desse olho direito aqui. E nesse tempo aí eu fiquei... Você tinha quantos anos? Tinha 21 anos. Caramba. 20 para 21. Só um segundo. Presta atenção nessa história, tá? Presta atenção. Imagine você, um cara jovem, 21 anos, ficar parcialmente cego. Então preste atenção, se você que está com seus filhos, você que tem adolescentes, eu te garanto que a história dele vai trazer como exemplo uma superação de vida. Eu precisava fazer esse adendo aqui, porque eu acho que isso vai ser muito importante, Gabriel. E eu gostei muito bem desse toque, porque eu já vou entrar assim. Pense você, eu me sinto bonito, eu me acho bonito. E quando eu tinha a visão do outro olho, eu me achava mais bonito ainda. Então eu sempre treinei muito, sempre cuidei muito, sempre fui muito vaidoso. E todo mundo tem o direito de ser. Sim. Tá tudo bem. Então assim, pensa que você tá aqui, você sente aqui e do nada tudo desmorona. Eu me olhava e via o olho aqui nessa ponta. Isso quando eu pude começar a me olhar. Eu fiquei cerca de 9 meses internado dentro de casa, tá?
dentro do meu quarto, sem poder ver a luz do sol, sem poder ver qualquer tipo de luz. Sofrimento constante, porque o protozoário ele ataca o nervo óptico, ou seja, nervo, tudo que a gente sente dor, né? Então eu sentia dor 48 horas, tempo inteiro, 24 por 48. Enfim, sofri. E tudo bem. Hoje, se você me perguntar, você lembra da dor? Não lembro. Não lembro. Mas eu lembro das vezes que eu olhava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu quero morrer. Eu não quero mais estar aqui. Porque eu fechei meu sonho, eu fali. Aí eu olhava pra geladeira, não tinha muitas coisas. Minha mãe teve que pegar licença pra gente poder... Pra poder cuidar de Cuidar mim. de você, sim. E a gente precisava sobreviver e aquela coisa, e a família ajudava como podia. Teve até uma amiga próxima da família, que nem era tão próxima assim. Do nada, um dia mandou R$ 1.000 pra conta de minha mãe e falou assim: vocês precisam ficar bem. Pô, nossa, isso aí tocou em Sim. meu coração de uma forma. Sim, sim. Não pelo dinheiro, sabe? Mas pelo cuidado e por existir pessoas nesse mundo que ainda estão dispostas a ajudar o outro. Às vezes, como você falou, não era da família, mas teve um cuidado maior do que de quem era da família. Sim, de fato. Literalmente. Então, assim, aconteceu quando a minha família do Rio veio até para Salvador. Então, eu tive um amparato muito forte. Que bom, cara. Foi muito bom todo esse apoio familiar, porque às vezes a gente se distancia um pouco da família. Eu dava muito mais valor à mulher do que à minha família. E fazendo uma comparação, justo ao que eu falei, às vezes parece que a gente está distante da família porque a gente está muito empenhado nos nossos objetivos e aí a nossa família está ali só vendo as coisas que a gente posta no Instagram, mas não está sabendo o que passa na nossa mente. Eu tive até uma discussão com minha mãe, uma discussão saudável, onde eu falei para ela assim, eu quero ser reconhecido pelo que eu faço, porque eu sou muito trabalhador. Eu trabalho de domingo a domingo. Não é fácil para mim. Eu entendo a sua caminhada e eu sei que a senhora também se esforça, mas eu também abdico de tudo. É aniversário, é festa, é momentos. A Bibi, eu tenho 24 anos desde quando eu entrei para a loja de roupa para trabalhar, que foi em 2018. Eu abdiquei de muitas coisas na minha vida. E tá tudo bem. Eu só quero que a minha família, que as pessoas que me amam estejam comigo, entendam que às vezes minha falta é para que lá na frente não falte. Entendeu? Sim. Então é uma jornada que é complicada e dolorosa. Sim. Machuca muito. Machuca muito porque tempo é algo que a gente não tem. A gente acha que tem, mas a gente não tem, porque tudo pode acontecer no instalar de dedos. Então, essa mensagem aí que eu tenho para deixar até para minha família e para quem tá me ouvindo, se você puder cuidar da sua família, se você puder separar aquele tempinho ali, faça isso, porque é muito importante. Às vezes a gente não tempo tem. de qualidade, né? Exato. Então, assim, voltando para a história do olho, foi quando eu comecei a me recuperar, mas vinha aquela sensação da autoestima, eu precisava voltar a trabalhar para recuperar toda aquela dívida que foi criada, porque a empresa fechou, débitos foram criados, enfim. Então, voltei a trabalhar. Ainda com o olho machucado, voltei a trabalhar e foi. Foi quando chegou no final desse ano aí, 2021, né? Álvaro, a gente já era próximo, a gente já era amigo. Quando eu entrei para ser modelo em 2016 na One Models, ele me chamou para cortar o cabelo lá e tudo mais. E aí acabou gerando uma amizade dele com minha mãe muito forte. E eu também tive essa amizade muito forte com ele. Ele sempre me acompanhou pelo Instagram, né? E ele via como eu me esforçava nas empresas que eu trabalhei e o que eu fazia. Ele chegou para mim e fez uma proposta. Tá acontecendo isso com o salão. Eu quero que você venha para cá e tome o salão como se fosse seu. Mas para isso eu quero que você aprenda e entenda o que é que funciona. Só que assim, Habib, eu me sinto autodidata. E eu sou um cara prático. Sim. Quando eu entrei no salão, eu vi o que estava acontecendo. Eu falei, precisa mudar isso, isso, isso e aquilo. Fui bem objetivo. No que não acontecia e no que não podia mudar, eu alertava, deixava de lado e fazia o que eu podia fazer. Ou seja, toquei logo na parte primordial, que era o ambiente. Comecei a mudar o que precisava no ambiente. Agora, só uma dúvida aqui, né? E eu acho muito importante. O que te fez ter essa mudança, Gabriel?
quando você, um exemplo, quando o Álvaro te convida para ser sócio, para assumir ali o salão, é uma empreitada, é uma jornada que não é fácil. Não é Né? fácil. Tem vários funcionários ali dentro, eu conheço muito bem. Mas o que te despertou? O que é que você falou? Caramba, porque você vem de uma outra trajetória e agora você vai pegar um salão. E aí agora eu entro num Isso. salão, E sim. como foi isso para você, né? Como foi esse desafio? Porque é um desafio, não deixa de ser. Sim. Né? É uma nova jornada. Bom, foi um desafio, digo até que gostoso, porque assim, a priori eu não entrei como sócio, né? Eu entrei para organizar e seria aquele status, né? Aquele status De gestor. de gestor. Você está ali coordenando o empreendimento e eu, moleque, né, achava que aquilo ali ia me ajudar lá fora com mulheres e Sim, tal. sim. Então, assim, eu ainda estava com a mente morta. Mas isso não atrapalhou o meu profissionalismo. Independente do ramo que o empreendedor ele está disposto a entrar, empresa é empresa. Empresa é empresa, funcionário é funcionário e funcionalidade é funcionalidade. Sim. Ou seja, se você entra em algum empreendimento, seja qual ele for, você sabe fazer funcionar, não tem erro, amigo. Sim. Entendeu? Então, assim, não é fácil. E não foi fácil que eu cheguei e falei, ó, tá isso errado, tem funcionário fazendo isso, tem pessoas que estão próximas a você causando isso, a empresa, você vai precisar mudar. E enquanto não mudava isso, eu mudava a estética do salão. Eu peguei e fui ousado. Pintava, mudava as coisas. Metia a mão na massa. Metia a mão na massa. Eu falei assim, não, eu tenho que me destacar aqui. Porque quando eu me destacar aqui, eu vou colocar a ideia de que eu mereço e se eu vou ficar se eu receber o que eu mereço. E foi isso que aconteceu. Chegou um tempo que quem tinha que sair, saiu. O que tinha que entrar, entrou. E o que tinha que mudar, mudou. E eu cheguei pra ele e falei, ó, eu só fico aqui se eu for sócio. Eu não quero ser empregado de ninguém. Tudo bem, eu posso ser minoritário, mas a palavra final é a minha. E esse é o nosso acordo. Eu sou minoritário e a palavra final é a minha. E tá tudo bem, porque assim, muita gente frisa muito a questão de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não é sobre dinheiro. Sim. Né? Nada é sobre dinheiro. Você quer ficar milionário? Esquece dinheiro. Não é esquece dinheiro, mas trabalha coisas que fundamentam o dinheiro. Porque, É o propósito, né? sim, de fato. É porque assim, não adianta você estar aqui, abrir uma empresa, a empresa deu certo, você estourou, tá com 1 milhão, aí você vai comprar uma Porsche, você vai comprar isso, vai comprar uma casa, uma família, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, pô. Não vai dar pra nada. A gente tem exemplos aqui em Salvador, teve um cara que ganhou 36 milhões, hoje mora na rua. Entendeu? Então, assim, nisso com dinheiro também, eu acabei tropeçando, caí na armadilha, como eu comentei no início do podcast, que foi aposta esportiva. Entrei, fiz dinheiro. Tinha horas, Habib, que tinha 50 mil na conta aqui, eu não queria gastar R$1, pô. Aí gastava 60 reais, botava de... Comprava qualquer coisa, queria recuperar os 60 reais, perdia 10, 15, 20 mil. E assim, acabei destruindo um relacionamento, uma mente sã, muitas coisas. Que foi mais um tropeço aí nessa jornada. Sim. Então, assim, eu acabei entrando, né, muito nos assuntos, que você me fez uma pergunta, Não, mas acabei... fica tranquilo. Mas Você vai organizar aí. A gente vai organizando. Fica tranquilo. Então, assim, eu não queria tocar logo agora de início nesse assunto das apostas, mas foi bom eu ter frisado isso para que as pessoas que estejam ouvindo, e eu sei que muitos estão passando por isso, estão em tigrinho, estão em roleta, estão em bets, né? Isso não é certo. Você pode apostar, pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu. Mas a partir do momento que a compulsão entra aí, você vai destruir sua vida. E quanto maior você tiver, maior é a queda. Por isso que tem muita gente aí se suicidando, né? Deixando de querer viver. Conheço pessoas também que perderam muito dinheiro com isso aí. Exatamente. Isso quase aconteceu comigo. Por pouco, se não fosse a força de Deus e da minha família, eu não estaria aqui. Se não fosse a ajuda do meu sócio, Álvaro Castro, eu não estaria aqui. Porque ele foi muito resiliente, muito amigo comigo. E ele me mostrou que o caminho não era aquele. E assim, é um cara que eu admiro muito, muito, muito. Muitas pessoas têm aí o que tem pra falar e pode falar. Mas eu tô com ele porque eu sei quem é a pessoa. Sim.
Eu admiro porque não é só sobre o ser, mas como fazer acontecer, né? E as pessoas que estão ao redor, elas estão muito dispostas a julgar, mas não sabe o que é que está acontecendo. Habib, nós temos cerca de 16 funcionários. É claro que toda empresa ela tem problemas, Sim. principalmente quando a gente está disposto a mudar. A gente entrou numa obra, né? Você teve o privilégio de ir lá ver como está o andamento. Então, assim, se tornou algo bem complicado lidar com o corpo de funcionários. Porque a partir do momento que você busca a melhora, as pessoas acham até que você está nadando em dinheiro. E às vezes você está buscando a melhora para poder ter dinheiro e recursos para poder estar ali Até pagando as funcionários, contas. né? Exato, né? Vê reforma não, ó, o patrão tá com Exato, e não é bem assim. O negócio pega legal e se você não souber É um negociar. investimento. Sim. E nessa questão toda aí, geram muitos problemas. Eu dou dicas no meu Instagram, por mais que ele não seja totalmente profissional. Na verdade, não é profissional, ainda estou em construção. Eu dou algumas dicas nos stories. Então já aproveita e deixa o arroba aí. @biomatos com 2 T's. Vocês vão gostar, eu apresento um lifestyle legal, coisas de esportes saudáveis. Falo um pouco sobre empreendedorismo, agora eu vou buscar falar mais. E algumas dicas para você e sua empresa conseguirem caminhar de forma contínua, né? Sim, assertivas, né? Assertivas, sem muitos problemas. Enfim. E sobre essas dicas, eu friso muito no Instagram, assim, pessoal, quando você busca a qualidade, é normal ter perdas. Nós tivemos perdas de clientes, né? E com a perda de cliente, baixa, né? A questão de valores, né? Quadro de funcionários, tudo. Então, assim, se torna mais complicado, mas persevere. Tenha ciência que quando tudo estiver pronto, quando a casa estiver arrumada, as coisas voltam a fluir. Então, assim, casa bagunçou, organiza. Casa bagunçou, organiza. Não desiste. Se eu tivesse hoje a mentalidade que eu tenho, o Medalhas Burger ele estaria rodando até hoje, independente do olho ou não. Então, precisou acontecer até o olho. Sou grato por isso. Sou grato de verdade. E hoje eu entendo que tem males que existem para o bem. E na verdade todos os males que existem, eles têm um fundamento aí. Sim. Então se apegue nas coisas boas da sua vida. Sic Parvis Magna, Grandeza em Pequenos Começos, de Sir Francis. Você tem que ter uma noção que a grandiosidade ela não está no final da trajetória ou no caminhar, ela está no início. Porque é no início que mostra quem você é. A força que você tem. Rapaz, se eu te contar que até agressão eu sofri no ambiente de trabalho, quando eu estava implementando lá, quando eu estava entrando, porque as pessoas se incomodavam com a minha postura e o que eu fazia. Só que o meu intuito era a empresa crescer. Sim. E não a boa relação que eu tinha ali. Não que não se deve ter uma boa relação, mas que a empresa estava ali como prioridade. E isso gerou problemas graves. Porque as pessoas que estavam incomodadas, elas queriam que a empresa continuasse do jeito que estava. E a empresa continuar do jeito que está para todo um sempre é decadência, é falência. Sim. A gente teve uma ex-funcionária aí que chegou para Álvaro e falou assim: Gabriel vai te falir. Hoje você pode entrar no salão e você olha o salão, vê como tá. Não tá com cara de falência. Tá com cara de prosperidade. E assim, não é que eu me ache melhor, não. Foram muitas quedas e está sendo muito difícil lidar com tudo isso. Mas é perseverança. Foi aí que veio o estralo de dedos para a mudança de mentalidade, principalmente para com baladas, festas, mulheres. Hoje eu não me envolvo com qualquer tipo de mulher. Estou solteiro. E eu tinha muitos problemas no meu relacionamento passado, porque ela achava que eu estava sempre ali, como o salão tem muitas mulheres, né? Eu estava ali sempre flertando com as mulheres e tal, assim. E eu sempre passei muito respeito. As minhas clientes, elas sabem disso e elas vivenciam isso. Até mesmo eu solteiro. Então, assim, por que eu tô tocando nesse assunto? Porque hoje as pessoas se perdem
né? Muito nesse quesito de valor, de traição, de pegar um aqui, pegar outro ali. Pô, você quer viver solteiro, quer viver uma vida de esbórnia, de festa? Vai viver isso. Não queira viver uma outra vida e misturar as coisas. Sabendo que vai ter consequências, né? De fato, as consequências são pesadas. Planta, colhe. Planta, colhe. Então, quando eu falei assim, eu não consigo mais viver esse tipo de vida, foi quando eu comecei a ser mais seletivo, me envolver menos, a minha espiritualidade aumentou, né? O meu ciclo diminuiu, hoje eu tenho pouquíssimos amigos, eu conto no dedo, Sim. né? E vivo muito só. Eu aprendi que a solidão se tornou a minha maior força, né? Então a gente vem aí com a solitude. Sim. Eu vou pro trabalho de manhã, eu treino, vou pro trabalho. Quando eu tô com as aulas, eu vou pra minha aula, né? Sim. Volto pra casa e vou descansar. Não faz mais sentido me encontrar com aquela pessoa, não faz mais sentido aquele bar. Posso ir, vou, me divirto, não tenho um problema quanto a isso, mas fases, momentos e momentos. Sim. Então, assim, a gente tem que aprender a separar as coisas para que a gente consiga almejar o que a gente quer. Tem uma frase muito legal que ela fala sobre um bom líder, né? O líder, ele não pode estar feliz até que seu povo esteja feliz. Sim. Entendeu? Perfeito. É uma frase que me toca muito, porque faz todo sentido, Habib. Sim. Faz todo sentido. A felicidade do líder está no conjunto dele. Exato. Até para que as coisas funcionem, ele precisa que os seus liderados estejam bem, né? Para até te dar o retorno daquilo que você quer. Sim, de fato. Eu procuro ter uma didática e uma proximidade muito grande com meus funcionários. Por mais que eu tenha comentado aqui sobre as más relações que ocorreram, hoje eu tenho um aparato muito forte com meus funcionários. Muito bom. Eu tenho 24 anos, então assim, tem algumas pessoas da minha equipe que são mais velhas, né? Algumas manicures e tudo mais. Cuidam de mim. Eu chego no salão, eu sou bem cuidado pelos meus funcionários. Isso é maravilhoso, sabe? Sim, muito bom. Essa troca é muito bacana. Demais, eu agradeço demais, porque essa boa relação facilita muitas coisas. Pra você ter ideia, eu tenho uma manicure que quando eu vou reclamar com ela, eu a chamo, pego na mão dela, levo ela até o erro, tranquilamente, e aponto. Ela já sabe o que fazer. Sim. Então, assim, não se torna desgastante a nossa relação. Certo. Gabriel, não perde seu raciocínio. Eu vou ter só que trazer aqui um merchan, né? Os nossos patrocinadores. Tudo bem. Inclusive, trazer logo aqui a sua empresa, o Le Monde Coifé. Fica ali no Cidade Jardim. Você, ó, que quer levar sua esposa. Você que está precisando dar um tapa no visual. Você que é homem, quer fazer a barba, cortar seu cabelo, enfim, dar uma hidratação, sair de lá com as luzes bonitas, que agora está na moda, né? Fazer umas luzes, um platinado. As mulheres também, leve suas esposas lá. Aí, o Le Monde Coifé, fica no Cidade Jardim. Isso. Qual o endereço? Centro Médico Christian Bernard, 256, né? Fica ali no Cidade Jardim, próximo a Gate Square. Pronto. Então vai lá que você não vai se arrepender, tá? Tem pacotes promocionais também. Tem, com certeza. Né? E se você chegar lá, eu estou fazendo isso aqui agora, sem autorização. Tem autorização. Se você falar que assistiu o podcast, se você seguir lá agora, @BielMatos, vai ter um desconto. Um desconto exclusivo. Pronto, você vai ter um desconto exclusivo. Aproveita. Não perca essa oportunidade. Vai lá, vai conferir, porque assim, ó, o salão está na mão de um bom gestor. E pense num cara que está lá também, no operacional, Álvaro Castro. Esse é o nome, grave o nome aí. Álvaro Castro. Mandar um abraço para ele também. Tive lá essa semana. Um abraço, Álvaro. Muito obrigado, como sempre, né, nos atendendo super bem. Parabéns aí pela estrutura. O negócio está ficando muito bonito, está lá na reforma. Então vai lá, ó. Le Monde Coifé, vai lá, Cidade Jardim, fica no Centro Médico Christian Bernard. Vai lá e se você seguir aí o @BielMatos e falar e assistir o nosso podcast, você vai ter um desconto exclusivo. Você chegar lá e falar assim, ó, tô seguindo o Gabriel Matos e eu assisti o podcast 2 ou Mais, eu vi a entrevista dele lá, você vai ter um desconto exclusivo. Então não perca essa oportunidade. Falar aqui também sobre um outro patrocinador nosso, que é o Gelo Baiano. Você que tem seu restaurante, seu bar
que quer fazer o seu pedido, fazer drinks saborizados, está aí, ó. Gelo Baiano, segue lá, @Gelo Baiano Off, segue, tá? Faz lá, você pode mandar seu direct, os meninos vão estar lá para te atender, tem uma equipe lá, vai te atender, você faz seu pedido. Você quer fazer seu casamento, seu aniversário, sua festa, também você pode fazer seu pedido. São gelos deliciosos, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Faz seu pedido, entra lá no Instagram, veja lá, tem vários tipos de sabores, melancia, morango, coco, maçã verde. Maçã verde é o que eu mais gosto. Então vai lá, faz seu pedido que você vai ver que você não vai se arrepender, tá bom? E você que quer entrar no digital, você que advogado, terapeuta, enfim, engenheiro, você que está pensando, né, em ter uma carreira no digital, vai ter um QR Code aí na sua tela, vai ter um QR Code aí. Você pega o seu celular, faz a leitura desse QR Code, que você vai cair lá no WhatsApp, e lá vai ter a nossa equipe para te atender, para te explicar o que é você no digital. Nós temos uma mentoria chamada Você no Digital. Então pega esse celularzinho seu aí agora, faz a leitura desse QR Code e não perca, não perca. Ou seja, hoje você sabe que a moeda circula no digital, sem contar que você pode ter liberdade geográfica. Você pode estar em qualquer lugar trabalhando, você pode estar fazendo uma viagem e trabalhar, porque você está no digital. Então o nome da nossa mentoria é Você no Digital. Pega seu QR Code, ou pega o seu celular, faz a leitura do QR Code, tire suas dúvidas lá e aproveite, que vai ter um desconto exclusivo para quem assiste aqui, quem é inscrito no nosso canal, tá bom? Então, voltando aqui, Gabriel, você estava falando, né, da liderança, né, de como é ser um bom gestor, de como você é cuidado, né, pelos seus colaboradores e como é essa relação, né, entre você, seus funcionários, apesar de ter pouca idade, mas a gente já vê muita maturidade em você e às vezes acontece sim de algumas pessoas ficarem meio frustradas. Pô, o cara é mais novo que eu. Ah, sim. E ele tá num cargo acima de mim. Como é isso? Como é para você? E como é para esses funcionários também? Olha, Habib, isso dói um pouco, né? Porque isso acaba gerando problemas. Uhum. Muitas pessoas me veem novo e realmente gera... Ah, porque ele tá lá e eu não tô? Isso gera problemas, gera inveja, gera outros tipos de situações que causam desconforto e você perde até aquela pessoa, né? Seja funcionário, seja amigo. E isso está em todo meio de relação, seja com seus amigos, seja com a sua mulher, sua parceira, quem for. Se a pessoa não tiver o pé no chão e começar a olhar você dessa forma como você pronunciou, as coisas se frustram. Mas eu tenho uma resposta melhor para dar. E a resposta é: você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu faço o que tem que ser feito. Se tiver de escovar um cabelo, eu escovo. Então, por mais que eu saí de loja de roupa para exército, loja de roupa, para hamburgueria, para salão, eu sei fazer tudo isso. Eu me voltei a fazer, mesmo sem ter experiência nenhuma. Então, assim, eu queria até comentar com você sobre a questão das mentes pensantes com o empreendedorismo. Sim, fica à vontade. É quando você se entrega, você cria esse mindset. Mindset não está relacionado a acordar, tal horário, Pronto. Você pode ter sua rotina, mas o mindset está ligado a você cair e levantar mais forte. Ao meio que você se envolve de pessoas perseverantes. Então, assim, essa questão dessa troca de boas relações com as pessoas tem de ser muito cuidadoso. Você não pode se abrir muito. Sim. Entendeu? A postura precisa existir. E eu prefiro nem comentar tanto a questão da idade. Mas com a postura a gente vai levando. Sim. E tem algumas coisas que a gente tem que deixar passar. A gente não pode levar pro coração. Porque o nosso trabalho não tá no que as pessoas falam, tá no que a gente faz. Então, assim, quando eu penso aqui na mente pensante, eu trago a evolução na empresa. Gabriel, qual é esse tipo de evolução? Quando você entra numa empresa, seja ela qual for, se você não souber todos os pontos, né, o ponto frágil e o ponto forte, como fazer, como não fazer,
as coisas não andam. Então você tem que meter a mão na massa. Eu estou ali como gestor do salão? Estou. Mas eu sei fazer tudo e faço tudo quando é necessário. Claro que a gente não pode atrapalhar as coisas. Sim. Né? Mas quando a gente tem base e sabe o que faz, tudo fica mais fácil de lidar. Sim. Então, eu procuro me especializar em diversas áreas. Se tiver de tirar foto, fazer vídeos, trabalhar com marketing, sou muito bom em edição. Não fiz curso nenhum, mas conforme eu fui fazendo, Sim. eu fui me especializando e aprendendo. E nisso aí gera resultados. Quando a gente vai para o digital, queria até mandar um grande abraço para um amigo meu, Gabriel Graço. Ele me passou algumas dicas, onde em casa eu pude aprender e isso eu fui desenvolvendo. Então as coisas vão acontecendo, mas cabe a você se voltar a isso. Não importa a idade. É o que eu friso muito com os colaboradores lá do salão, que eles são jovens, né? E até os que não são, eu sempre procuro conversar e falo, ó, o homem tem que fazer. O homem em si, né? Não é questão de homem e mulher, não. É um homem em si, um homem. Uhum. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que botar a cara a tapa lá. Tem que resolver a situação. Às vezes o meu recepcionista me liga, Gabriel, não consegui resolver tal coisa, Gabriel, tem que resolver tal coisa, algo que dá pra ele resolver. Eu chego, irmão, isso aqui é fácil, pô, vai resolver. Não precisa perder tempo. Você tem capacidade de resolver, você não precisa de mim. Tem coisas que você precisa, tudo bem, eu entendo, mas tem coisas que não precisa. A gente tem que ser autorresponsável pelo que a gente faz. Sim. E quando a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente consegue alcançar coisas que ninguém alcança. Perfeito. Porque a gente está dando a cara a tapa ali para poder chegar. Então essa é a resposta que eu tenho para a pergunta que você me fez. Não, muito bacana, muito bacana. Quando você traz essa questão, né? Porque muitas pessoas têm essa mentalidade de achar que é a idade, né? Que é a experiência. E não é quando, como você falou, fazer o que precisa ser feito. E principalmente quando você se propõe a fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, não é o tempo, não é a idade. É quando você se coloca naquele papel e dizer, eu vou fazer. Como eu digo, a vida só acaba, as oportunidades só acabam quando as pessoas desistem. Né? Porque, assim, conheço pessoas que já falaram assim, pô, Habib, eu ainda não descobri qual é o meu propósito. Já fiz de tudo. Eu digo, você não fez de tudo. Não tem como você ter feito de tudo. Então você fez o quê? Você vem quantos anos buscando isso? Já tem 3 anos. Bato na trave e volto. Eu digo, continua, pô. Uma hora você vai encontrar. Você fez isso, não deu certo. Faz diferente. Né? Tem uma outra forma de fazer. Então você vai tentando, uma hora você vai alcançar. Né? Eu recentemente estava vendo uma entrevista de Cristiano Ronaldo, onde ele falava que para ele se considera, ele disse que assim, ele nunca foi o jogador mais brilhante, mas ele se considera, na atualidade, o jogador mais completo. E eu falei, eu tenho que concordar com ele. Sim, de fato. Entendeu? Mas enquanto os caras estão de férias, ele continua treinando. Né? Enquanto os caras estão lá, muitos tomando a sua cervejinha, se comendo o seu churrasco, ele não sai do foco dele. Né? Ele não fica 20 dias, 30 dias fazendo as bobagens. Vamos dizer que ele tem assim seus momentos lá, mas não acredito muito, porque ele é um cara extremamente focado. Então, assim, o cara tá o tempo todo. Então, não tem como quem tá lá atrás, um jogador, querer ter os mesmos resultados que ele, Sim. Se o cara não faz o que ele faz, pô. Né? O cara não tá fazendo o que ele faz e quer ter o mesmo resultado que ele tá tendo. Então, não vai ter, pô. Não vai ter. Então, é aquilo. As pessoas se proporem a fazer. Então, quando elas se propõem a fazer, é isso aí. Ô, Habib, um homem sem visão de objetivo, ele não consegue gerir sua vida, muito menos a do outro. Entendeu? Então, o homem precisa ter uma visão de objetivo, ele precisa traçar ali. Sobre Cristiano Ronaldo. Isso aqui não é papo coach, né? Eu gosto de falar assim porque, você precisa estar ali o dia todo fazendo tal coisa. Não, não é sobre isso. Eu também não concordo com isso. Essas formulazinhas que tem 5 métodos para você enriquecer, 5 métodos para você alcançar seu propósito. Eu não acredito nisso. Porque o que dá certo para Chico não vai dar para Francisco. Habib, o pau quebra na realidade, meu amigo. Você, como também empreendedor, você sabe que o negócio não é fácil. Sim. E a gente tem que se manter focado
focado nos nossos objetivos, mas sem deixar de viver também, porque senão a gente endoida. Né? Sim. Então a gente perde o equilíbrio aí, as coisas... A gente precisa ter um momento ali, eu digo, de desopilar, né? Sim. De você jogar, como você falou, mergulho, quero que você fale um pouco pra gente como é essa experiência surreal. Né, do mergulho. Então, assim, outros vai buscar na academia, como você também gosta, outro vai buscar no pedal, outros vão buscar numa pesca, né? Enfim, vai fazer uma pescaria, enfim, cada um tem que fazer, desopilar de alguma forma. Sim. Porque se o cara também viver o tempo todo focado só naquilo, ele vive aquilo 24 horas por dia, uma hora a conta vai chegar para ele. Porque o corpo vai cansar, a mente vai cansar. Né? E ele não vai conseguir render como ele vinha rendendo. Sim, de fato. Então é preciso dessa válvula de escape. E queria que você me contasse, cara, como é essa experiência. A gente falou um pouco também sobre a culinária, enfim. Eu entendo que hoje, para mim, é uma terapia cozinhar. É uma das formas de demonstrar o meu afeto, o meu amor. Eu adoro cozinhar. E, assim, acho que o mergulho não tem muita diferença, porque você entra ali no momento onde você não escuta barulho nenhum, né? Acho que você entra, acho que na caixa mesmo, né? Você entra numa caixa. Numa caixa. E aí me conta aí, cara, como é essa experiência. Bom. Há quanto tempo você está vivendo isso? Eu vou contar, só que eu gostaria muito de contar isso trazendo a questão da aposta antes. Certo. Pra gente chegar nesse ponto. Pronto. Pode ser? Vamos lá, pode ser. Vamos lá. Logo no início do podcast eu falei sobre a questão da aposta. Hoje eu não tenho vergonha em falar, por mais que seja vergonhoso, tô tudo bem. Mas eu me viciei em aposta. Na roleta mais precisamente, onde ganhei muito dinheiro, mas também perdi muito dinheiro porque era um dinheiro que eu não podia gastar na minha cabeça. Eu gastava, queria recuperar, gastava, queria recuperar. Ou seja, poderia ter feito 1000 coisas e não fiz nada. Mas que bom que isso aconteceu agora, porque a queda não foi tão grande assim. E ainda foi. Bom, Habib, eu fiquei depressivo, tive picos de ansiedade, eu tenho uma moto. Eu ando de moto, sou cego de olho e ando de moto. Eu amo, é minha paixão. Eu sou um cara da adrenalina, eu gosto de fazer o absurdo. Sempre gostei de esporte e adrenalina. E sou muito focado nisso aí, até hoje. Então, assim, eu tava tão louco da vida que eu pegava a moto na paralela, a 180, eu dava 7 voltas na paralela, não tava nem aí. Eu queria acabar com a minha vida, pô. Porque eu tava no salão, com 50 mil na mão, aí eu tinha que fazer um pagamento pra alguma coisa, aí tentava recuperar, perdi o dinheiro todo. E aí, amigo? Você fica como? Do nada você tá com 60 mil pra pagar isso, pra pagar aquilo, sem dívida, só pra comprar, perdeu tudo. Eu ficava louco. A Bíblia ficava louco, desesperado. Aí começava a pegar dinheiro no cartão pra botar, e aí ganhava, recuperava, depois perdia. Foi uma bola de neve e isso acabou impactando muito, principalmente no meu relacionamento e na minha vida, na minha família, com a minha relação com minha mãe e tal, enfim. Imagino. Foi louco essa história aí. E só pra a gente ser mais rápido nesse resumo, eu não aconselho ninguém mais a entrar nesse mundo, porque isso é uma ilusão. A casa de aposta ganha, quem perde somos nós. O Brasil não tem estrutura, eu falo estrutura educacional para estar permitindo essa palhaçada. Desculpa o termo. Sim. Então, assim, muito cuidado. Você que é pai, mãe, oriente seus filhos, tá? Não que eu não tenha recebido orientação e ainda assim caí. Então, assim, foi um tempo difícil, Habib. Eu tava me sentindo vazio. Eu não tinha mais propósito. Sim. Na minha cabeça, não tinha mais propósito. Imagina. Então, assim, eu me apeguei muito a Deus, aos meus amigos, que foi muito importante. Comecei a fazer terapia, eu nunca tinha feito. Então, eu comecei a fazer. E foi algo que me tirou daquele buraco, né? E eu perseverei. Tive força de vontade para sair. Eu falei, não quero permanecer nisso. Mas foram 2 anos nessa labuta aí de volta a apostar, perde, ganha e tal. Fazia dinheiro na semana, perdia, enfim. Uma loucura que não tinha necessidade nisso. Porque assim, eu tenho uma vida boa, tranquila, em paz. Né? Chegou a perder tudo com o jogo? Eu falo recurso, dinheiro. Dinheiro. Eu perdi média de 1.200.000. Caramba. Entendeu? É uma bolada. Era pra eu estar milionário hoje, pô. Entendeu?
E isso eu tô falando nem em relação ao salão, tô falando em relação a tudo que eu agreguei. Sim. Mas não era o momento, não era a hora. Estou menos milionário do que era para eu estar, mas estou tá aqui. muito mais feliz. Exato. Porque eu estou aprendendo a forma que se deve fazer. E hoje eu entendo que o dinheiro não é mais tudo isso que eu pensava. Sim. Então, assim, meu amigo, se for para comer brito e farinha, eu vou comer brito e farinha. Sim. Porque se for para ficar pobre e feliz, eu prefiro ser pobre e feliz do que ser rico e obscuro. Então, enfim, nessa questão de amizade aí, eu tenho um amigo muito, muito fiel. E a nossa amizade começou numa coisa louca, Habib. Eu flertava a mulher dele, a gente guri. E foi quando virou uma chave. A gente estava numa festa, ele chegou. A gente tinha já um conflito, né? Que antes a gente brigava pela internet, esse negócio, né? E aí nessa festa ele chegou, me deu a mão, eu tava sentado no chão. Ele me levantou e falou assim, olha, eu não quero problema com você, mas ela é minha mulher, você precisa respeitá-la. Não é legal isso. Rapaz, aquilo ali tocou no meu coração, na minha mente. Me mudou, pô. Marcos, grande abraço, meu irmão. Sabe que eu te amo. A gente virou amigo, nós somos grandes amigos. Certo. Então, Bacana. assim, ele chegou pra mim e falou assim, Biel, vamos fazer um stand-up. Eu só citei isso da mulher porque eu cito isso sempre. Não, de uma coisa que poderia ser um conflito gigantesco. Se gerou o um cara amadurecimento. teve uma mentalidade que gerou uma transformação em você. Entendeu? E aí eu falei... Se ele brigasse, enfim, como de sair na mão, não ia resolver. Não ia resolver. A postura dele, isso fez com que nós fôssemos amigos até hoje, pô. E aí, eu tenho que falar sobre isso. Aí é o que eu digo. O amor muda o mundo. Sim. Jesus fez isso, né? Então, assim, muito bacana. Isso. E aí, Habib, ele chegou e falou assim, Abel, vamos fazer um stand-up. Vamos mergulhar, é massa, eu fui fazer. E aí, pô, quando eu fui, eu me apaixonei, Habib. Peraí, Biel, eu vou ter que explicar, porque senão a galera lá vai falar, peraí, agora vai dar um bug. Stand-up, explica pra galera. Primeiro que é stand-up, pra galera não... Porque assim, você falando stand-up, a galera vai pensar que é comédia, tal, não. Pô, explica aí o que é. Stand-up é a prancha, né, Isso. que você leva pro mar e você fica em pé ou sentado e vai remando ali. Uhum. Com certeza vocês já viram aí propagandas e tudo mais. E aí, quando ele me chamou, eu fui e me apaixonei. E a gente foi no Porto da Barra. Rapaz, a gente foi tão distante assim. Outra coisa, Sim. outro mundo. E eu sempre surfei, eu sempre gostei do mar. Mas isso foi surreal, porque eu passei um tempo Teve uma sem experiência entender. diferente. Pô, com certeza. E a gente é medroso, né? Aí, bora mergulhar. Passou uma tartaruga do lado, meu amigo. E o medo retado. E aí foi criando costume e tal. A gente foi num dia muito chuvoso, chovendo pra caramba, e a gente lá no meio do mar. E aí ele olhava assim, rapaz, tu que é corajoso de estar aqui? A gente faz o inacreditável, aquela coisa toda. E eu sentia arrepiar assim nos braços. Eu falava, não, isso aqui é vida, é vida, é vida. Enfim, me reapaixonei pelo mar novamente. Uhum. E continuei indo, né? E aí a gente, não, vamos fazer mergulho, vamos agora botar a máscara. Isso sem um cilindro. Vamos fazer a máscara e vamos mergulhar e ver. Só que não dá pra chegar lá no fundo. E aí, esse amigo meu da loja, ele falou, Gabriel, eu quero muito mergulhar. Eu falei, pô, também eu quero. Se for de cilindro, eu quero que eu já mergulho e tal. Ele, vamos nessa, vou chamar meu primo, a gente vai. E a gente foi. Experiência única. Tipo assim, dói um pouco os ouvidos e tal. É uma pressão porradeira. Forte. Mas é surreal. Você vê o fundo do mar, você vê. É muito lindo a vida marinha. Tem muito peixe embaixo d'água, pô. Muito. Os corais. E assim, já que eu tô falando disso em mar, cuidem das praias, pelo amor de Deus. Porque os corais, eles são fascinantes. Mas eles estão morrendo. É muito plástico, muita sujeira. Eu vi muita coisa que não é legal. Mas enfim, a experiência aqui que é pra eu contar coisa boa, né? Sim. Mergulho é muito bom. Me atrapalhei às vezes ali com o cilindro, entre puxar o ar e soltar. Às vezes eu tentava respirar pelo nariz, que a máscara ela impede, né, a respiração, o soltar da água, né, a inspiração. Sim. E aí eu me atrapalhava, engolia a água, era uma confusão. Mas deu certo, foi muito bom, uma experiência única. Já tô querendo mergulhar de novo. Inclusive vou fazer o curso aí de mergulhador,
para poder mergulhar em qualquer lugar do mundo. Que bacana, cara. E te aconselho também a fazer Sim. isso. No dia que você tiver disponível, vamos lá mergulhar. É barato, ali na Porto da Barra tá num valor de R$ 250. É um valor que é simbólico à vida. Porque Sim. você pega, vai pra festa ali, gasta dinheiro num combo, Sim. ou gasta com besteira. Só a experiência, entendeu? cara, já Pô, só vale. experiência demais. Outra coisa, Habib, ali é um outro mundo. Tem até os navios, né, das antigas guerras que foram afundados, Sim. que dá para visitar aqui em Salvador. Sim. Inclusive, o meu próximo mergulho vai ser esse. E eu já tô traçando alguns objetivos para esse ano aí. Vou pular de paraquedas, quero conhecer outros países, quero viver e conhecer, poder passar conhecimento para as pessoas e agregar conhecimento também. Muito bacana. Mais uma vez, vou deixar aqui, né, o Instagram do Biel, que é o @BielMatos, segue lá. O salão é o Le Monde Coifé, então vai lá, fica no Cidade Jardim. Centro Médico Christian Bernard. Centro Médico Christian Bernard. Você vai lá, se você falar que é seguidor ou seguidora do Biel Matos e falar que assistiu o nosso podcast, você vai ter um desconto exclusivo. Olha o que eu estou dizendo. O nome do cara, você chega lá e fala assim, Álvaro Castro está aqui, ele vai lhe dar uma repaginada. Eu estou lhe dizendo. De fato. O homem, a mão é mão de fada, meu amigo. Ele não é Jesus, mas faz milagre. O mago das loiras. Exatamente. Ele é muito bom mesmo no que faz. As loiras aí, todo mundo recorre lá. Então, assim, vai lá que você não vai se arrepender. Quer levar sua esposa, deixar sua esposa mais bonita? Leve ela lá. Aproveite você e dê seu tapa no visual também, tá? Então vai lá, o Le Monde Coifé, vai lá e confere. Também deixar aqui o nosso patrocinador oficial, que é o Gelo Baiano Oficial. Então vai lá, segue agora, @Gelo Baiano Off, segue lá. Aí você pode fazer seu pedido, você pode fazer sua encomenda lá dos seus drinks. Vai lá no direct, que tem uma equipe lá exclusiva para lhe atender. E se você falar que também está seguindo o Gelo Baiano e que assistiu o nosso podcast e que está inscrito no nosso canal, você também vai ter um desconto exclusivo lá no seu pedido. Mais uma vez, quero te agradecer, Biel. Obrigado. Mais uma vez, segue lá, @BielMatos. Segue lá, tem várias dicas. O Instagram ainda está em construção, mas você vai ver muito conteúdo bacana. E não posso deixar de mandar um abraço aqui para toda a nossa equipe, né? Mandar um abraço aqui para Felipe, que é o cara que fica ali no operacional. Eu digo que ele é o mago das câmeras, é o mago dos cortes ali. É ele que joga a imagem para lá, a imagem para cá. Um abraço também para Bruno, para Davi, para Gustavo, que é meu sócio. Muito obrigado pela nossa parceria. Deixar um abraço também que você trouxe ali, né? Um amigo seu, Gustavo. Gustavo, ele nosso foi recepcionista. Ali. Foi ali, acho que estava no telefone, já estava trabalhando o homem. Então deixar um abraço aqui também para Gustavo, que faz parte da equipe aí do Le Monde Coifé. E você que ficou até agora, meu muito obrigado. Não perca essa oportunidade, não paga nada não. Se fez sentido para você, né, ver essa história de superação, um cara jovem, né, você perdeu a visão parcialmente de um olho com 21 anos e conseguiu superar, compartilha esse episódio com mais pessoas, com a galera aí, com seu filho, com seu sobrinho, compartilha essa história de superação. Se inscreva no nosso canal porque é de graça, não paga nada. E você se inscrevendo e compartilhando, você ajuda a gente a trazer mais convidados, a trazer mais conteúdos. E não esquece, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que a gente tiver um episódio novo, você vai ser notificado e aí você vai lembrar e vai vir assistir. Gabriel, meu muito obrigado, cara, mais uma vez. Que trajetória fantástica. Que você continue, né, nesse crescimento, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe essa sua trajetória lá com o Álvaro e que dê tudo certo. Amém. E eu sempre peço, né, para o nosso convidado terminar com uma frase, né, ou com a fala que ele possa tocar nas pessoas que estão nos assistindo, que faça algum tipo de diferença, algo que faz sentido na sua vida, que você possa contribuir e compartilhar conosco. Tá certo, Habib. Eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui, podendo conversar com você. Sei também que muitas pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar, até para poder estar passando um pouquinho da história. E é isso. Espero que venhamos a nos ver novamente, outras vezes, que a gente possa estar sempre agregando conhecimento.
E o que eu tenho para dizer é Sic Parvis Magna, que é grandeza em pequenos começos. Friso sempre essa frase. Ela é de Sir Francis Drake. Grandeza em pequenos começos. Não tenham medo de começar. A grandeza está no início. O resto, só Deus sabe. É a trajetória. É. É isso aí. Tá bom? Meu muito obrigado. Encontro você no próximo episódio. Um forte abraço e que Deus abençoe.